Hoje nós vamos falar um pouco sobre constelações sistêmicas e como elas são feitas no Girasser. A constelação sistêmica ela foi criada em 1970 por Bert Hellinger. O propósito da constelação é reorganizar o sistema familiar de cada pessoa. Ela é uma técnica terapêutica. É algo que você vai usar uma, duas, no máximo 3 vezes durante toda a sua vida, a não ser que você tenha questões e assuntos que você queira aprofundar. Nós vamos trabalhar com o teu sistema. O que é o teu sistema para nós? O teu sistema significa você, primeiramente, os seus pais, os países de origem dos seus antepassados, as religiões de origem, o seu emocional. E quando nós falamos emocional, estou dizendo tudo aquilo que se refere a você. A sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua sensação de adequação à vida, de estar no lugar certo na hora certa. Os seus irmãos, meios irmãos. E nós consideramos como irmãos todas as gravidezes que a sua mãe teve ou que o seu pai gerou. Muitas vezes, quando nós temos uma gravidez que ela não continua, ou seja, é gerado um aborto, independente se isso foi espontâneo ou não. Aquela gestação significa um filho, significa uma pessoa que tem o seu lugar no sistema. O que é diferente quando nós pensamos, por exemplo, nós vamos falar de uma família que tem crianças adotadas. Quem veio para a família pela adoção, ela pertence ao sistema também, mas nós temos que incluir nesse sistema os pais biológicos dessa criança, porque ela também precisa ter o sistema de origem dela, para que ela tenha permissão de ser inclusa, pertencer ao teu sistema. E aí nós dependemos, a partir daí, do que você queira trabalhar. Se você tomar a decisão de trabalhar sua vida profissional, nós vamos trabalhar todas as empresas pelas quais você passou. Porque em cada empresa que você trabalhou, você pode ter deixado uma parte sua. Você pode ter trazido alguma coisa daquela empresa emocionalmente ou energeticamente com você que te impede de caminhar. Quem aqui nunca teve uma empresa que naquela empresa foi extremamente feliz, desenvolveu os melhores amigos e que a partir daquela empresa nunca mais encontrou uma empresa tão boa quanto? Por que será que isso ocorre? Porque possivelmente alguma parte sua ficou lá nessa empresa. Se você escolher trabalhar sua vida afetiva, o que nós vamos fazer? Colocar as principais pessoas com quem você se relacionou. Porque muitas vezes, quando nós nos relacionamos com alguém, seja numa empresa, seja numa relação afetiva, de amizade, o que nós fazemos? Nós tendemos a equilibrar as coisas. Se eu sou muito extrovertido e você é muito introvertido, o que vai acontecer? Você vai ficar um pouquinho mais extrovertida e eu um pouquinho mais introvertida. O que seria o ideal? Que quando nós terminássemos essa relação, você me devolvesse a minha extroversão e eu te devolvesse a sua introversão. Nós fazemos isso? Não, nós não fazemos isso. Nós começamos, a partir daquele momento, a tentar compensar as relações. E aí nós entramos naquele processo de dar excessivamente para o outro, achando que com isso eu vou equilibrar a relação. E o que eu faço com isso? Eu acabo gerando um desgaste na relação. Então, quando nós pensamos em constelação, nós pensamos em uma experiência vivencial, onde as coisas que vão ocorrer ali, mesmo que você faça uma outra constelação, elas não vão ser repetidas, porque o sistema ele tem o que nós chamamos de emaranhados ou nós. Muitas vezes esses nós eles são representados, esses emaranhados, por situações de repetições, como padrões e crenças. Quem nunca ouviu dizer, na minha família é muito difícil ganhar dinheiro. Na minha família nós sempre perdemos. Meu avô perdeu, meu bisavô perdeu, meu pai perdeu, eu estou lutando aqui para não perder. Na verdade, nós estamos falando de repetições, ou seja, nós que se formaram e que precisam ser desfeitos, que precisam ser harmonizados. Isso ocorre porque todos nós temos antepassados que passaram por guerras, que tiveram que fugir, que às vezes se perderam, que foram esquecidos. Muitas vezes, por uma questão de sobrevivência, as religiões foram excluídas, os países de origem, às vezes até os sobrenomes. Para quem veio para o Brasil e para alguns outros países, na hora de escrever, na hora de firmar o sobrenome foi mudado. Às vezes por uma questão de sobrevivência, às vezes por uma questão de linguística.
Só que isso faz o quê? Isso cria um nó ali que precisa ser desfeito. O que isso é diferente de uma terapia? Na terapia, você vai lá, você conversa com o psicólogo e você compreende o que está ocorrendo, mas necessariamente o teu sistema não muda. E esse é o grande pulo do gato da constelação, na minha opinião. Quando nós trabalhamos todo esse sistema, que é tudo isso que eu te falei, todas as pessoas que são trabalhadas, que são consteladas, elas têm efeitos positivos e ecológicos na vida prática delas. Eu gosto muito, nesse momento, quando eu explico para os meus clientes, contar a minha experiência, porque foi isso que me fez efetivamente me formar em constelação, buscar uma formação, não somente uma, mas 2, 3 formações para entender melhor, e que me faz até hoje, 14 anos depois, e continuar trabalhando com constelação e acreditar profundamente. Na minha primeira constelação, eu trabalhei muito uma questão de relacionamento, mas na época tinha um pequeno detalhe da minha vida que poucas pessoas sabiam. Meu pai estava muito doente. Ele tinha sido já diagnosticado com 4 meses de vida. Além da dor de saber que nós íamos perder o meu pai, né? O nosso pai, porque eu tenho irmãos, nós também tínhamos uma outra questão. Meu pai era uma pessoa que tinha uma personalidade extremamente forte e que muitas vezes muito crítica, o que gerava algumas divergências de opinião com as pessoas, ou seja, ele gostava de brigar. Isso gerava muito atrito, tanto na família quanto dentro do grupo das pessoas que conviviam conosco. Eu fiz a minha primeira constelação e aconteceu uma coisa muito interessante. Começamos a constelação e nos primeiros 30 minutos a consteladora virou para mim e disse: o seu pai está seguindo alguém, está seguindo uma mulher, que eu acredito que seja a mãe dele. A sua avó é viva? Minha avó tinha falecido há 3 anos. Ela falou assim: ele está seguindo ela. Eu falei: tá, e o que isso significa? Ela falou: significa que ele está buscando um jeito de ir para junto dela. Eu acho que isso está ocorrendo porque realmente meu pai está muito doente. Ela falou: não, ele está seguindo a sua avó. O teu sistema ele está invertido, as ordens da constelação não estão sendo respeitadas. E que ordens são essas? Primeira ordem: pertencimento. Todo mundo tem o direito de pertencer ao sistema, desde que faça parte do sistema. O que me faz fazer parte do seu sistema? Gerar uma criança ou matar alguém do teu sistema. Porque o vínculo, ele é um vínculo sanguíneo. Quando eu gero uma criança, automaticamente eu começo a pertencer a esse sistema. É só você lembrar ou recordar como foi quando de algum amigo, até da sua própria família, o casal se casa, é uma relação. Quando vem o primeiro bebê, a relação muda. É como se aquela família ficasse mais firme, mais forte. A partir dali é uma família. Por quê? Porque ali se gerou uma vida. Segundo ponto, nós temos a hierarquia, ou seja, o passado no passado, o presente no presente e o futuro no futuro. O que acontecia na minha constelação? O meu pai era o meu passado, mas a minha avó também, mas ele tinha invertido. O meu pai seguia o passado em vez de olhar para o futuro. E durante o trabalho eu falei: uau, gente, isso daqui é muito diferente. Fizemos a constelação e esse foi um dia muito forte para mim, porque era aniversário da minha mãe. Então, quando chegou a noite, eu fui para a casa da minha mãe para jantar com ela. Quando eu cheguei lá, o meu pai estava simplesmente meigo. Meu pai adorava fazer uma pequena crítica, uma provocação. E aquela noite especificamente, meu pai estava um doce. E minha mãe, na simplicidade dela, olhou para mim e falou assim: eu não sei o que aconteceu. O seu pai se deitou às 2h30 e acordou às 5 horas. E eu tenho a sensação que trocaram a alma dele. Mãe, eu fiz um trabalho hoje super diferente. E o pai foi muito trabalhado dentro desse processo que eu fiz. E a minha mãe falou: tá, isso significa o quê? Eu falei: eu ainda não sei, porque eu quero estudar isso, eu quero entender. Meu pai viveu conosco mais 10 meses. Esses foram os melhores 10 meses da nossa relação familiar. Eu brinco que foram os 10 meses que eu tive um pai super presente, super afetivo, um pai que me deu todo o suporte, que mesmo hoje não estando mais, ainda eu tenho esse suporte. Minha mãe teve realmente um marido presente. E todos os nossos familiares, tá, da parte do meu pai e da minha mãe, eles mudaram a relação com meu pai antes dele partir. Isso faz com que algumas pessoas olhem para a constelação como algo mágico.
Na verdade, o que ocorreu é que a partir do momento que esses nós foram desfeitos, a partir do momento que as regras, as leis da constelação foram respeitadas, primeira regra, hierarquia, primeiro o passado, depois o presente, depois o futuro. Segunda regra, pertencimento, todo mundo tem o direito de pertencer e ocupar o seu próprio lugar. Por exemplo, o meu lugar é de primeira filha porque eu sou a primeira gestação da minha mãe. Terceira regra, o equilíbrio entre o dar e o receber. Ou seja, toda vez que eu dou muito e o outro dá pouco, a relação se quebra. Eu te amo, você me ama, é relação forte. Eu te odeio, você me odeia, é relação forte. Eu te amo, você não me ama tanto, ela quebra. E é isso que nós trabalhamos na constelação. Primeiro, entender o que o cliente quer trabalhar. A partir desse momento, nós vamos fazer a colocação dessas situações e pessoas para entender como é que isso está dentro do inconsciente do cliente. Entendemos isso, fizemos essa leitura do inconsciente. Aí nós vamos ver como é que o cliente se relaciona com cada uma dessas pessoas. E a partir daí nós vamos reorganizar o sistema, respeitando essas 3 regras. A constelação ela é um trabalho feito totalmente no inconsciente. O que significa isso? 10% da nossa mente é consciente, 90% é inconsciente. Então quem manda na brincadeira é a mente inconsciente. Então, o nosso objetivo, o nosso propósito é que teu sistema flua de tal forma que mente consciente e mente inconsciente caminhem juntas. No Giracer, nós trabalhamos de uma forma diferente. Além do cliente entender um pouco o que ocorre no inconsciente dele, nós trabalhamos com 2 consteladoras. O que significa isso? Que se você vier fazer a constelação conosco, vai ser você, eu e uma outra consteladora. Por quê? Porque eu preciso que você assista a sua história. Vai ter uma consteladora que vai representar você durante todo o processo e uma outra que vai representar as outras pessoas ou o grupo. Tenho feito isso já há 14 anos, continuo apaixonada por isso. Sou super suspeita, não posso dar referências. Acredito que muitos clientes também não, porque nós vemos resultados tão incríveis que parece mágica. Mas eu gosto muito de frisar, isso não é mágica, isso não é uma questão espiritual, como as pessoas gostariam de colocar, é totalmente espiritual. É uma técnica terapêutica que nos auxilia a reorganizar o nosso sistema e reorganizar os nossos antepassados e o nosso futuro. Isso é constelação. O dia que você quiser mais informação, liga para nós, venha fazer uma constelação conosco.